Temer para não temer. Sim, meu ouvinte, este é o tema da nossa conversa de hoje. Afinal, precisamos temer para não tremer. Quão grandes são os problemas que enfrentamos na vida. Como são perigosos os caminhos por que passamos e pelos quais passam nossos filhos. As nossas cidades andam cada vez mais perigosas. A criminalidade cansou de ser notícia. Os crimes de corrupção alimentam os discursos políticos e as agendas partidárias muitas vezes não passam de conversas de amigo. Amigos que lutam para salvar seus interesses, enquanto aparentam estar a cuidar do interesse de todos. Um todos que morreu faz tempo e só sobrou aquele grupo, um grupo especial, que em tudo manda, tudo compra e a todos pode matar se a língua for antipática. Mas o nosso Deus encoraja seu povo. Apesar de todas as maldades à nossa volta, a chave de tudo continua a ser esta: viver uma vida íntegra, temente a Deus, pois este é o princípio de toda a sabedoria. Meu ouvinte, leia então comigo o texto achado no livro dos Salmos, capítulo 111, versículo 10, onde achamos ali uma palavra de força para nossas vidas nestes dias maus. Está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Seu louvor permanece para sempre. Temer é uma palavra muito presente no dicionário evangélico. Todo crente é convidado a temer a Deus e a reverenciá-lo. Por outro lado, o ímpio, o tolo, não tem temor de Deus. O ímpio age como se apenas a vida dele importasse e que a dos outros ou os outros nada são e para nada servem. Mas uma coisa é preciso dizer logo à partida: é Deus quem coloca temor no coração do homem. E temer a Deus é sinal de que Deus habita em nós. O homem, em sua condição de pecador não regenerado, é incapaz de temer a Deus. Antes, pelo contrário, o homem sem temor blasfema de Deus, fala mal da igreja, despreza o povo de Deus e insulta as coisas celestiais. Uma vez um jovem entrou em nossa igreja e roubou o piano da igreja. Outra feita, durante o culto, uma irmã ficou sem a sua pasta. Tudo isso e muito mais prova que o ser humano sem a presença do Espírito Santo é incapaz de temer a Deus e assim vive sem a verdadeira sabedoria. O meu texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa quando se teme a Deus. Um casamento começa bem quando tememos a Deus. Nossa liderança, quer seja religiosa ou política, será de vitórias quando tememos a Deus. Agora, quando ateus chegam ao poder de uma nação, quando ímpios e infiéis se tornam responsáveis por departamentos ministeriais, então o sofrimento do povo é inevitável. O início de tudo é o temor a Deus. Temor é reverência, temor é proteção, temor é vitória. Quando tememos a Deus, nós respeitamos sua lei, sua palavra, sua casa e sua igreja. Quando tememos a Deus, respeitamos a criação de Deus e procuramos tudo fazer para que outras criaturas vivam bem e felizes. Martinho Lutero falava de um temor santo. Um temor santo é aquele que vem de Deus, que nos leva a obedecer a Deus e de Deus, se agradar. Meu ouvinte, uma coisa você precisa se preocupar. Se você rouba sem sentir remorso, se você vive uma vida de adultério ou de fornicação sem remorso, começa já a chorar, porque isso pode ser um indicador de que a graça de Deus não semeou em ti o temor, e isso é um enorme perigo para o destino final de tua alma. Por agora pode parecer normal a vida que levas. Você bebe sem freios, dança sem se cansar, coloca seu corpo à disposição até dos demônios, ou talvez você se tornou um artista vigarista, sempre matando e mentindo e matando a esperança de meninas inocentes. Meu irmão, acredite, haverá um dia que o sol não brilhará para ti e a noite será muito mais longa do que você pensa. O meu texto também diz que revelam prudência todos os que praticam o temor. Uma vez alguém disse que prudência na mitologia romana é um deus. Mas para lá de tudo isso, sabemos todos que prudência
É a capacidade de tomarmos decisões e agirmos de forma ponderada, cautelosa e com bom senso, evitando riscos desnecessários ou consequências negativas. O temor pelo Senhor semeia prudência em nós. O temor pelo Senhor serve de freio para a nossa língua, serve de instrumento de edificação em nossos relacionamentos. Um pouco de temor na vida de um homem casado fará toda a diferença quando for assediado. Uma mulher cheia de temor até será temida pelos homens. Dificilmente um homem consegue enganar uma mulher que teme ao Senhor. Sim, isso mesmo que você ouviu. Temor não é ir à igreja. Temor não é apenas cantar num grupo coral. Quantas mulheres, membros de grupos corais, viram suas vidas sendo desfeitas por homens maus? Minha irmã, temer é resistir até o fim. Meu irmão, temer é resistir até que a tentação seja vencida. Jesus foi tentado formalmente 3 vezes e resistiu e venceu em todas elas. Em toda a sua vida ele foi tentado a desistir da cruz, mas ele venceu por amor a nós. Nós precisamos resistir também. A Bíblia diz em Hebreus 12:4: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Como seria bom se nossa vida fosse pautada sobre as bases do temor de Deus em tudo que fazemos. Imaginemos o nosso presidente da República tomando decisões movido pelo temor de Deus. Imagine um empresário fazendo negócios com o temor de Deus. Tudo seria diferente, não é mesmo? Mas, infelizmente, parece que a serpente do jardim continua a enganar muitas Evas e muitos Evos, digamos assim. O amor pelo poder continua cegando aqueles que deviam ser instrumentos de paz e amor. A serpente do jardim continua espalhando seu veneno com aquela pergunta simples e aparentemente inofensiva. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Muitos estão sucumbindo a esta pergunta todos os dias. Deus nunca disse para não comer de toda a árvore. A serpente incitou Eva ao pecado ao conduzi-la a perguntar sobre algo que nunca se falou. Por isso, amigo ouvinte, aceite este humilde conselho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então por que você acha que irá viver feliz a vida toda, vivendo longe do Senhor da vida? Tema hoje ao Senhor, para não temer o inferno amanhã. A glória de Deus será a fonte da sua felicidade. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.